Boas-vindas ao Dr. Anthony George, pastor da grande igreja de Atlanta, Igreja Batista. Quando eu fiz a ligação convidando o irmão Swaggart para o funeral do Dr. Stanley, foi dia 20 de abril de 2023, uns 3 anos atrás. E eu nunca sonhei que naquele telefonema resultaria uma nova amizade com esta família. E eu quero dizer que eu nunca vi tanto amor, tanta hospitalidade como tenho recebido pela família Swaggart. Eu sei que vocês os amam também, assim como eu os amo. E eu nunca sonhei que eu tive a honra de conhecer o pastor Jimmy Swaggart, que eu comecei a assistir com 16 anos, quando fui chamado para pregar. E não só para conhecê-lo, mas estar aqui, pregar aqui. E eu nunca sonhei que isso seria realidade. Tantas razões que eu poderia te dizer que eu não era para estar aqui. E eu sou batista, gente. E às vezes eu sinto como um batista fora do lugar. Mas eu nunca esqueci que a minha avó, que era metodista, e ela era metodista, ela amava o Senhor de todo o coração. E quando eu estava eu era um calouro no seminário, e a igreja metodista teve um dia de estudante. Eles não tinham estudante para pregar, e ela convidou, quando você sair do seminário, venha pregar. E eu fui para a igreja dela umas 2 vezes, e era uma igreja majestosa, né, metodista, tinha um lugar bem alto para pregar, um púlpito. Aí eu fui e preguei o evangelho. Minha avó, ela estava com câncer, lidando com a quimioterapia, e eu preguei naquela igreja metodista. E começou a chover, ela estava ali, bem fraquinha, e ela veio me ver pregar, mas estava chovendo muito naquele dia. E quando terminou o culto, eu fui lá com ela, ela disse: querido, só o que eu poderia te dizer, o Senhor sabia que o pastor Batista ia pregar porque vocês gostam da chuva. E eu não sei o que significa um pastor batista pregar em uma igreja pentecostal, mas eu me sinto muito bem aqui e muito obrigado por me dar boas-vindas. Porque aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Temos cantado isso nessa manhã. Crescendo, sendo influenciado pelos meus avós e meus pais, eu lembro os meus avós dos 2 lados, falando do fato que nós estamos vivendo nos últimos dias. E se você foi influenciado por avós e avós de Deus, e se eles tivessem vivido agora, o que eles diriam dessas épocas que estamos vivendo? Então, Jesus está voltando, eu tenho ouvido isso por toda a minha vida, mas quando será o fim? Eu não posso responder esta pergunta, ninguém pode responder. Jesus disse, não é para nós sabermos dos tempos e a época estão nas mãos do Pai. Mas o que eu vim dizer para você hoje, que o palco está preparado. Está preparado. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13. Nós iremos ler juntos os versículos de 1 a 3. E eu vou ler. E João tinha recebido a revelação através do Espírito Santo do Cristo glorificado, que estava anunciando um evento cataclísmico que iria acontecer na terra. E ele diz aqui: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poder. E vi de suas cabeças como feridas
de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. João está nos dando um reflexo do que vai acontecer no período da grande tribulação na terra. E o que nós aprendemos desse capítulo de Apocalipse é durante o período da tribulação vai ter uma trindade que não é santa. 3 características do período da grande tribulação. Uma trindade que não é santa, que é contrária à trindade que nós adoramos essa manhã. E às vezes é referido como um trio que não é santo. Satanás, que é chamado o dragão, que nós lemos aqui nesse versículo, o anticristo, que se refere como a besta que João viu, que se saía do mar, e depois menciona um falso profeta, que era o homem que vem à frente, que é o anticristo. Então nós vemos esses versículos que estamos lendo, o dragão, que é Satanás, o anticristo, que é o líder, que foi poderado por Satanás, e nós lemos sobre uma recuperação, que saiu do anticristo, que ressuscitou dos mortos. Basicamente o que Jesus experimentou, que nós celebramos toda vez que nos reunimos, a ressurreição de Cristo. Então o mundo estava se perguntando, em outra tradução, estavam maravilhados para seguir esta besta que morreu e ressuscitou. Então aqui esse homem aqui que ressuscitou do mar, que é o anticristo, vai ser o homem que vai ordenar por poderes sobrenaturais, não de cima, mas de baixo, que vai falar com o mundo todo. E as pessoas leem o que aconteceu em Apocalipse, como que as pessoas do mundo todo sabem o que está acontecendo, para responder simultaneamente o que está acontecendo em lugares que eles não moram. Mas você sabe como isso vai ser possível. Então o planeta vai responder ao anticristo em unidade, em devoção e todos em legiões. E no capítulo 13 foi dado a ele para fazer guerra contra os santos. E poder foi dado a ele em seu trono. E todo que habitava na terra o adorará. O anticristo, que o seu nome não está escrito no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nesses versículos nós lemos o poder que o anticristo vai ter sobre os cristãos. E aqui a autoridade vai ser dele sobre toda a nação, tribo e línguas. Essa participação global, universal, em adorar esse líder político, exclui aqueles santos que os seus nomes estão escritos no livro da vida. E no versículo 15 da nossa passagem aqui, diz que ele tem poder para dar vida a uma imagem que é a besta, e a imagem da besta, foi concedido o Espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E que se faz a que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Aqui, o poder religioso que o anticristo terá, este homem que está sendo descrito aqui nesses versículos, o falso profeta, vai aparecer para dar um ato sobrenatural, para dar vida a uma estátua que representa o anticristo. Isso aqui é um líder que vai poder fazer muitas coisas nos últimos dias. Ele vai ter a confiança dos grandes líderes, com uma limitação econômica sobre todo o povo do mundo, e a lealdade para a liberdade econômica. Ele vai ter isso. Então, essa trindade, nós vemos que Satanás é um mestre
de criar aquilo que é falso em oposição àquilo que é verdadeiro. Nós temos uma trindade santa e Satanás vai formar uma trindade que não é santa. Deus o Pai como o primeiro da trindade. Então, Satanás vai ser o primeiro da trindade que não é santa. Assim como Jesus Cristo, que é Deus em carne. E essa trindade que não é santa, o anticristo, vai ser um ser humano, mas ele vai ser a encarnação de Satanás, ele vai ser Satanás em carne humana. E nós temos o precioso Espírito Santo que vai buscar o pecador, atrai o pecador para a fé em Jesus Cristo. Assim, a trindade que não é santa, o falso profeta, que ele segue, que ele é uma falsa, né, presença do Espírito Santo, que ele vai confrontar a fé dos cristãos. E nunca esqueça que tudo que Deus tem verdadeiro, Satanás criou uma falsificação, um substituto. E é por isso que nós nunca temos que cair para aquilo que é falso. Nós temos que buscar aquilo que é autêntico, que tem a marca do Espírito Santo em nossas vidas. Então, tem uma trindade que não é santa na tribulação. E a trindade santa vai fazer nos últimos dias o que Satanás tem feito desde o tempo que ele tem entrado no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, ele vai tirar armas não para só destruir, mas para enganar. Satanás sempre é especialista no engano. Ele não é só um mentiroso, mas ele é o pai da mentira, de acordo com a palavra de Deus. E nós sabemos, para a sua vitória é na sua mente, a mente dos seres humanos. Homens e mulheres, é a mente dos corações de meninas e meninos. Satanás quer a mente do ser humano. É por isso que nós temos que manter as nossas mentes santas, purificadas com a palavra de Deus. Porque Satanás, ele está à procura de quem ele pode destruir. Então, você sabia que eles já foram destruídos? As armas já foram destruídas. O anticristo está vivo hoje? Ele é visível no mundo hoje? Ou ele está à procura? Ou ele está na obscuridade? Então, será que ele ainda não nasceu? Nós não sabemos quando ele vai aparecer. Mas eu vim aqui te dizer que nós temos visto o sistema do mundo movendo com tanta velocidade para preparar a plataforma para ser entregue para o anticristo, ou aquele que ele vai forçar e liderar, e subsequentemente ele vai atrair todas as nações a seu controle. Então, o que nós estamos vendo? Em Apocalipse capítulo 13, uma trindade promíscua, quando temos um paralelo, né, que o apóstolo Paulo mostra em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E se você abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu chamo aqui, né, uma marca para o domínio global. Aqui em 2 Tessalonicenses 9, e a esse cuja vinda, falando do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Aqui ele é conhecido como maldoso. E por que ele se chamaria aquele que não tem lei? Esse líder que vai atrair as nações, as pessoas, línguas, nações para o seu lado. Ele não vai se importar com a lei de Deus. Ele vai colocar a sua lei em vez da lei de Deus. Ele vai trocar as leis.
E ele vai vir como o campeão da nova lei, da lei global, a nova lei global. E esse mensageiro global vai providenciar sinais sobrenaturais no mundo. Então diz aqui, em 2 Tessalonicenses 2:9, poder, né? No versículo 10, diz também, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui o efeito do anticristo vai ser isso aqui, vai ser atraído, as pessoas vão encontrar como vão se atrair a ele. E ele também, por uma razão, ele vai fazer isso. Eles vão aceitar a mentira porque eles rejeitaram a verdade. Essa é a razão que eles irão aceitar o anticristo. E no versículo 11 e 12, Paulo escreveu e disse, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Agora você vê aqui, esse espírito de ilusão, de mentira, Deus vai julgar aqueles que rejeitaram a sua verdade. É por isso que é tão perigoso quando as pessoas são expostas à verdade e rejeitam. Tem um grande perigo de ser exposto à verdade e rejeitar. Ter ouvido e rejeitado, você tem o risco de ser selado na sua rejeição, através desse espírito de desilusão, né, que vai ser manifestado nos últimos dias. Eu acredito que o espírito da desilusão já está sendo revelado, vai ser universal. Então, quando nós olhamos em Apocalipse 13 e agora em Tessalonicenses, nós vemos, sem dúvida alguma, nós vemos a descrição, as palavras que eu vou usar para descrever tudo isso é global. Vai ter um rejeitar da verdade. Não vão ouvir o Deus o Todo-Poderoso. Vai ter um globo, vai ser um regime global. Vai ter um delírio global. Vai ter uma simulação de nações de união com o anticristo. É por isso que nós temos que estarmos alertos, né, do que está acontecendo no globalismo. Aí o que você está dizendo? O que é globalismo? O que é isso aqui que está escrito nessa passagem? Você pode ler no livro de Daniel. Você pode voltar para Gênesis 11. Na civilização de Babel, que estava sendo construído e Deus o espalhou. Eles queriam consolidar o poder humano. Eles pensavam que eles poderiam vencer o Deus poderoso e fazer uma ingenuidade, né? Construir a Torre de Babel. E Deus os espalhou, confundindo as línguas. Por isso que se chamou Babel. Então, globalismo é uma filosofia que fala do significado das nações e o direito do seu governo, ou o direito do que eu chamo a soberania. O globalismo é uma filosofia que busca erradicar a fronteira e a integridade das nações. O globalismo é também querendo tirar a moral, a palavra de Deus da civilização. O globalismo também serve como uma força para honrar as instituições socialistas, como o casamento, a família que providencia estrutura, segurança para a sociedade, como o desejo de Deus, desde quando Ele uniu o primeiro homem e a mulher. O perigo do globalismo, que eu quero falar nessa manhã, e eu posso dizer aqui no Centro Familiar de Adoração hoje, que o globalismo e
a soberania, particularmente para os Estados Unidos da América, é o processo essencial que Satanás quer para colocar em lugar uma aliança global que nós sabemos que o anticristo vai reinar. Aqui nós estamos, no nosso país, totalmente leigos do que estamos falando. Deus abriu os seus olhos para que você saiba o que vai acontecer nos últimos dias. Você não está feliz que você está ouvindo a palavra que você pode saber e conhecer o que vai acontecer nos últimos dias? É por isso que nós oramos e buscamos, porque nós sabemos o que está escrito na Bíblia, o que Deus nos ensina. Nós não vamos ser pegos sem saber. Nós somos sua noiva, somos comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Não vamos ser pegos, de surpresa. Então, esse país que está totalmente louco, estamos focados em pronomes, em bandeiras do arco-íris, fazendo inclusão. Vamos lá, gente. Abortando bebês, tirando as crianças do santuário, que é o ventre de sua mãe, tirando a família. Que tipo de forno que nós cozinhamos a nossa comida, o recicláveis, falando de coisas recicláveis, o que nós estamos fazendo? Essas tolices, falando de besteiras. Eu estava em um hotel uma vez, e eles tinham um lixeiro preto e outro azul. E o lixeiro azul tinha um triângulo dizendo reciclável. E eu sou uma pessoa, que compram as coisas que eu posso comer, vou para o supermercado e como, e fui para o supermercado comprar comida para eu comer. Aí eu tive que jogar ali naquele lixeiro de reciclável. Eu estava saindo e aí a mulher veio para limpar, ela tinha o carrinho lá fora, e tinha um grande lixeiro ali atrás do carrinho. Ela pegou os meus 2 lixeiros e jogou no mesmo lixo, no mesmo saco. Tudo aquilo, lavando o meu potinho para jogar no lixo de reciclável. Nós não fazemos isso. Nós jogamos tudo no mesmo lixo. A gente quer confundir você. Mas só o que a gente faz. A gente somos robôs fazendo tudo que eles mandam a gente fazer. Obedientes, crianças obedientes como se estivéssemos na escola. E todo esse negócio dizendo, você vai ter que ter um carro elétrico, quando o Senhor colocou um óleo em toda a terra, aqui bem perto de nós. Aqui nós estamos, nesse país, decidindo que parte das crianças que a gente possa cortar, tirar, remover. A gente pode prescrever para as crianças que estão tão confundidas. E isso foi originado pelas pessoas que estão à procura de liderança. Essas coisas estão sendo encorajadas. Olha, eu estou dizendo para você, é uma agenda. Quantos de vocês acreditam no que eu estou dizendo hoje? Enquanto nós estamos aqui, brincando, os chineses estão construindo um alarme, fazendo tudo possível para desvalorizar o nosso dólar e aprontar a sua próxima guerra biológica. Eu estou falando, olha, e a última que aconteceu, que colocou o mundo, em um grande problema. O Irã, recentemente, estava planejando a eliminação de Israel. Graças a Deus que Deus levantou alguém. Graças a Deus por alguém que se levantou. E eu vou te dizer,
Eu já estou cansado com as redes sociais, os influenciadores das redes sociais que estão dando as costas para Israel. Cuidado, Jesus disse, Deus disse, eu abençoarei quem te abençoares e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então tenha cuidado. É um dos requisitos para liderar este país. Nós precisamos apoiar Israel. Não estou dizendo que eles são perfeitos. Você não tem que concordar com tudo, todos são seres humanos, mas tenha cuidado. Por 4 anos nesse país, o inimigo combateu contra nós. Eles podiam entrar pelas fronteiras sem ter detectados. Nós não sabemos quem está ao nosso redor. Sabe o que era isso sobre isso? O que era sobre isso era sobre globalismo e a família humana. E deixa eu te dizer o porquê. Todas essas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, as nossas crianças no sistema escolar, gerações estão sendo criadas para odiar o país que tem dado a liberdade para eles. O que eu vou dizer para você hoje, estamos falando do fim. Não vai ter uma nação inimiga que vai destruir a América. Nós vamos nos destruir. Nós vamos nos destruir aqui dentro. E no fim, só tem 2 forças que você lê em Apocalipse, Zacarias, Daniel, o exército da besta e Israel. Não tem nenhuma menção sobre a América, porque um dia esse país vai ser absorvido a uma aliança global. E eu pessoalmente acredito que nós somos a última geração. Você remove a América como uma nação soberana, as raízes cristãs e a nossa herança e os nossos valores judaicos. De repente, a banda vai tocar, aí vai ser o tempo de dizer, eis o Cordeiro. Não estou falando do presidente, eu estou falando do anticristo. Salve o rei. Então, a América vai ter que se acordar, porque eles vão dar boas-vindas ao anticristo. Eu não estou dizendo isso porque alguém me disse, foi anos estudando a palavra de Deus e eu creio que isso vai acontecer de todo o meu coração. Que a América é a última antes do globalismo prevalecer. Então, se a palavra de Deus nos ensina que a batalha é na mente, a palavra de Deus não ensina isso? Como nós pensamos, isso nós somos, os nossos passos seguem os nossos pensamentos. Paulo entendeu isso quando ele disse em Romanos 2:12, não se conformeis com este século, mas sejais transformados pela renovação da palavra. Então, não foi isso que ele disse? Seja transformados pela renovação da sua mente. A batalha está na sua mente. Então, da maneira que você, o ser humano, é controlado, é quando o globalismo ajuda a controlar como as pessoas pensam. Os pensamentos e a sua atitude. Não vai ser somente o sistema global, vai controlar a nossa maneira de ser e os nossos pensamentos. E olhe para o que está acontecendo hoje. Mas eles vão transformar o nosso pensamento. Merriam-Webster, o dicionário, eles falam de uma palavra que diz, e a sua definição é socialismo, cultural, ideologia e influência econômica para um grupo dominador. Então, talvez seja um monopoly em todos os aspectos dos seres humanos, econômico, tecnológico, político, informativo
cultural, né, e religioso, educacional, e vai mais além. E eles nunca estarão satisfeitos. E o que está acontecendo hoje é que nós estamos sendo seduzidos em desistir a nosso intelecto e estamos caminhando para um mundo que todos nós seremos presos e vai tomar o lugar de Deus. E é informação avançada, tecnologia, como se fosse Deus, que é onipotente, que sabe tudo, como se fosse Deus que diz que eu sou presente, estou presente, está em todos os lugares, o Deus que diz que é a sua onipotência, como se tivesse o poder para controlar tudo, como se fosse Deus, se era soberano em guiar nossas decisões e transformar nossos pensamentos, a nossa agenda. Isso é o nosso algarismo. É o sistema nervoso da inteligência artificial, IA. E eu lembro, a primeira vez que eu ouvi sobre a inteligência artificial, eu conheci alguns professores que descreveram isso, que pareciam, né, uma IA. Eu fui para um seminário batista e era o pior seminário liberal do Sul que alguém poderia ir. E eu sou grato que eu fui exposto a pregações assim e assistindo o programa do Jimmy Swaggart, e Deus me tocou que um seminário tivesse estragado a minha fé sobre a palavra de Deus. Mas eu fui para a férias, eu tirei umas férias quando eu estava trabalhando com o Dr. Stanley, e ele foi para viagens, né, para tirar fotos em todos os lugares, foi para a África, Europa, e ele me deixou na igreja. Aí eu senti o Tim LaHaye, né, que fui deixado como o Tim LaHaye, aquele filme, deixado para trás, e ele foi para uma viagem maravilhosa, né, e eu fiquei de férias na igreja. E foi bem. Mas ele foi nessas viagens, eu disse, agora é minha oportunidade. E eu levei alguns livros, e alguns livros que eu levei foi recomendado no Amazon. E um foi escrito em 2017, O Mundo Sem a Mente, escrito por um homem, Franklin Ward. E eu lembro sentado, lendo, eu estava na praia, lendo, marcando aquelas páginas. Eram informações para mim, novas informações em 2017. E esse livro, ele comparava a comparação para o pensamento, a informação de uma revelação. E aqui a revolução industrial que estava no mundo, e hoje em dia a IA está fazendo a mesma coisa. E eu quero ler algumas passagens deste livro. E aqui o trabalho e o engenheirismo é um pensamento. Eles profissionaram a tecnologia em um processo que fere o cérebro redundante. Você pode imaginar alguém querendo entrar no seu cérebro e o seu cérebro você não precisa? É isso que o globalismo está tentando fazer, não está deixando você pensar. O algarismo é o que te mostra o que fazer, é uma força que não é neutra, que ele fala aqui que o algarismo reflete aqueles que os criaram. E ele diz aqui, o problema é que nós estamos parando de pensar e deixando que uma máquina pense por nós, e as organizações que são lideradas, que lideram essas IA. Então, eles estão dizendo que a IA, né, vai resolver os problemas médicos. Eu sei que muitas coisas positivas vão acontecer, mas não deixe as coisas positivas te prenderem. Então, a IA é uma força e uma criação de um grupo de programadores
que estão tentando fazer o que estão fazendo. Então, aqui, o algarismo está tentando tirar o seu arbítrio, para tirar o ser humano de não escolher e levá-los para uma outra direção. E nós nos recusamos em não nos preocupar com a conveniência e vamos querer a conveniência do que o que dura para sempre. Então, nós nos preocupamos mais sobre a conveniência, o que é fácil, do que a liberdade. Em vez de usar o cérebro que Deus nos deu, Ele não só criou o seu cérebro, Ele redimiu o seu cérebro pelo sangue de Jesus, corpo, espírito e alma. Nós nunca temos que nos preocupar só com a conveniência, a liberdade e tocar os corações das crianças. Nós nunca devemos sacrificar isso. E como é que, em buscar, em trazer a conformidade de pensamento, o anticristo vai vir? E veja, eu lembro, crescendo e ouvindo sobre George Wells, o seu navo. Você já ouviu sobre esse navo? Que os irmãos mais velhos estão sempre observando. E ele mostra esse cenário e que 3 estados estavam em guerra um com o outro. E o irmão mais velho se refere como o guarda que protegia essas pessoas, olhando todas as ações, monitorando seus pensamentos e dizendo para a polícia. É isso que se chama. E por que você tem pensamentos policiais, né? Que tem uma polícia que controla os seus pensamentos? É isso que eles querem. Então, Orwell não era nem um cristão e ele escreveu sobre isso, mas Deus, sobrenaturalmente, fez ele escrever isso para que nós pudéssemos antecipar o que ia acontecer nos últimos dias. Não é só controlar as nossas ações, eles querem controlar os nossos pensamentos. E o ensaio foi Covid-19. O Covid-19 foi o ensaio para tudo isso. Eles nos prenderam em nossas casas. Eles disseram, não abrace a vovó, fique de longe das pessoas que você ama. E olha, se eu estou em algum lugar e eles não podem me ver sobre aquela janela, eu quero que a pessoa venha e me abrace. Essas pessoas, os seus entes queridos, não podiam nem ser tocados. E eles morreram sozinhos. Eu não estou negando que o Covid foi verdadeiro, era um vírus terrível que matou muitas pessoas. Mas não foi coincidência que eles usaram o nosso isolamento para nos controlar, para nos distanciar um dos outros. Estávamos assistindo televisão, os nossos celulares. Então, foi no tempo que eles colocaram mais e mais as suas agendas sobre tudo que eles queriam que nós aceitássemos. E sabe o que as pessoas fizeram? A gente foi e a gente bebeu o suco que eles ofereceram, não o suco de Deus. Eu estou falando de muitos cristãos que beberam o que eles ofereceram. Pastores beberam o suco globalista. Nós deveríamos estarmos alarmados das cooperações e do governo federal. Permite politicamente a administração definir o que é aceito, o que não é, e dizer para as redes sociais o que deve ser aceito como má informação. Sabe o que significa? Eles têm o direito de te censoriar. E é revelado após a outra administração, né, que saiu, e essa administração agora, eles queriam controlar o Google, o Facebook e a pressão da Casa Branca. A união da corrupção e do grande tech vai levar a tirar a liberdade de expressão e entrar na nossa vida privada e conformar
é um mandato e a submissão é o que eles ordenam. Isso aqui não é nada novo. Quantos de vocês sabiam dos 3 jovens hebreus que foram lançados na fornalha? Eles foram monitorados em tudo que eles faziam na Babilônia. E quando a orquestra tocava, todos têm que se curvar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram. E eles vieram na presença do rei e disseram, tem certos judeus que eles não se curvam, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você precisa vê-los, eles não servem o teu Deus, eles não adoram a imagem. Então os hebreus não mudaram. Foi daquela época até hoje, eles querem que a gente se curve. Então o que você sabe, você já viu, a grande tech está controlando tudo, aonde você vai. E tudo que você faz, eles estão construindo grande data center em toda a América. Guardando as nossas conversas, guardando aquilo que nós falamos na nossa mesa, com a nossa família, enquanto os nossos celulares estão ouvindo as nossas conversas. E eu creio que a grande tech, em aliança com o governo, vai ser o governo global, vai ser a corrente que vai prender o povo para o anticristo. E uma das coisas mais amedrontadoras são as finanças. E esse é o poder para prender o ser humano, como punição, porque você não está se conformando com isso. Mas a possessão do dinheiro, você vai ter dinheiro ou não? Não é para você amar, mas você tem que ter dinheiro, não é mesmo? Porque senão você vai morrer de fome, né? Aí você diz, isso é bíblico? Tudo que eu estou te dizendo é bíblico. Você veio de lá de Atlanta para dizer, sim, eu veio de Atlanta, da Geórgia, para te dizer que é isso que está acontecendo nesses últimos dias. Muitos de vocês lembram, hein? Dia 22 de fevereiro de 2022, tinha um grupo de canadenses que dirigiam tratores, estavam formando um protesto contra a vacina. Então, o ministro da Finança do Canadá, eles proibiram aqueles homens, né, a não receberem o seu dinheiro. Eles fecharam as suas contas, fecharam os seus cartões de créditos, a habilidade de usar, eles não podiam nem sequer colocar gasolina em seus carros. Eles estavam criando e pedindo liberdade e o governo os fechou pela finança. Isso já aconteceu no nosso país? Ah, aconteceu sim. Quando você olha em Apocalipse 13, 17, João falou claramente, todos no mundo, nos últimos dias, não importa a raça, cultura, nacionalidade, vai ter que receber a marca da besta para comprar ou vender, ou para ter um aplicativo. Pense nisso, gente. Quando você recebe tudo que fala da sua vida pessoal, quando você coloca tudo no aplicativo no seu celular, o sistema só o que vai ter que fazer é desligar o seu celular e você pede o contato com tudo e como você vai viver? Aí você diz, muito obrigado por nos encorajar nessa manhã aqui no Centro Familiar de Adoração. E sabe, o título da mensagem é, o palco está sendo formado, nós estamos vendo. Mas a razão que eu vim aqui te dizer que todos os palcos estão sendo formados, mas os salvos não vão estar aqui para a apresentação. Nós vamos estar com Jesus no último momento, quando a trombeta soar e os anjos
E nós vamos com Ele, nós vamos sair daqui. Nós não vamos estar aqui quando essas coisas acontecerem. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou para casa para estar com Jesus. No abrir e fechar de olhos, eu já fiz a minha reserva. Talvez seja amanhã, seja tarde ou à noite, ou muito em breve, Jesus vai voltar novamente, vai voltar novamente. Oh, aleluia, Jesus vai voltar novamente. Então, Ele nos deixou aqui para resgatar o perdido, para chamar o preocupado, o quebrado, o vazio, para a rua de cruz, aonde Ele morrer, para ser lavado no sangue, para ter as suas roupas limpas. Ele nos deixou aqui para ver almas salvas. Então, enquanto estamos aqui, temos trabalho para fazer, amém? Temos uma missão para cumprir, uma cruz para proclamar, um evangelho para falar, alcançar almas. E vamos, espalhe o evangelho em todo lugar. Estamos chegando ao fim. E a vinda do anticristo, estamos chegando perto. Então, fale do verdadeiro Cristo, o Senhor Jesus Cristo. E nós dizemos, venha, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus. Vamos, igreja. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Meus ouvidos estão atonados. Eu estou esperando a trombeta de Deus, ouvir a voz do Senhor, dizer, venha para casa, minha igreja, minha noiva. Todos os olhos fechados, cabeças curvadas. E você que está nos assistindo pela rede Som Life de televisão. Eu vou te fazer a pergunta, você é salvo? O seu coração está correto com Deus? Ir para a igreja não te salva. Assistir a SBN não te salva. Ser um membro do Centro Familiar de Adoração não te salva. O que significa? Você é nascido de novo? É fácil ser religioso, mas olha, é outra coisa ser espiritual. Ser espiritual significa estar em comunhão com o Salvador. Todos os olhos fechados, cabeças curvadas. Eu quero que você veja bem profundo no seu coração, se a trombeta de Deus soar agora. Eu irei? O meu coração está certo com Deus? Eu tenho uma certeza que todos que estão aqui são salvos. Eu conheço muitos de vocês, mas você que está nos assistindo pela televisão, estou feliz que você está nos assistindo. Mas assistir não te salva. Talvez alguns que estão aqui no santuário, que você ama o Senhor, mas você se desviou. A sua consagração, a sua dedicação não faz parte mais da sua vida. Eles irão cantar. Se tem algumas coisas no seu coração que você precisa consertar com Deus, venha para a frente. Pastores, se há algumas coisas que você sabe que não está certa na sua vida, se conserte. Se você permitiu que a sua imaginação ir para lugar que não glorifica o Senhor, e se tem prisões na sua vida, eles irão cantar. Eu quero que você saia do seu lugar. Nós iremos orar com você. Se você precisa se consertar com Deus,
Agora é o seu momento. Pode ser o maior momento da sua vida. Assim como eu estou. Você que está nos assistindo, aonde quer que você esteja no mundo, eu irei orar a maior oração, que se chama oração do pecador. Você que está aqui, eu sei que todos vocês aqui, eu sei que você ama o Senhor, e eu quero que você faça. Eu quero que você diga para o Senhor: Senhor, me perdoe. Me desculpa por ter me desviado e permitido que certas coisas entrassem na minha vida. E eu quero certificar que eu rededico a minha vida a Ti. E você que está nos assistindo. Eu estou sentindo no meu espírito que você está perdido. Você não conhece. E deixa eu te dizer. Quão ruim as coisas estão neste mundo, vai piorar. E você precisa de Jesus. Eu quero que todos que estão aqui orem comigo. E eu quero que você vamos unir a nossa fé. E as pessoas que estão nos assistindo vão repetir. Levante as suas mãos e repita após mim: Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu sou um pecador, mas eu creio que Tu és o Salvador. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E eu creio que no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. E porque Ele vive, eu posso viver também. E agora, pela fé, eu rendo o meu passado, o meu presente e o meu futuro ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. E agora, baseado na confissão da minha fé, eu declaro: eu sou salvo, eu nasci de novo, eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor em louvor. E você que está nos assistindo, nós queremos enviar este livro para você. O que eu devo fazer para ser salvo? Totalmente grátis. Obreiros, tragam os gasofiláceos. Vocês gostaram desta palavra nessa manhã? Esse é um pastor batista que precisamos. É isso que precisamos. É isso que acontece quando você coloca um batista em uma igreja pentecostal. Dr. George, muito obrigado. E estamos antecipando a mensagem desta noite. Faça o seu melhor. Se você gostou do que você ouviu, nós cremos em abençoar o homem e a mulher de Deus quando prega aqui nessa plataforma. Vá online ou nos ligue. Se você fizer um cheque, faça para o Centro Familiar de Adoração.
Espero que você tenha